Oi pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Começando mais uma live agora sobre a perda da identidade da mulher e a violência contra ela. Vamos esperar aqui o pessoal ir chegando, convidando todo mundo. Vou colocando o título aqui. Oi Márcia, seja bem-vinda. Fixando aqui o título da live. Sejam bem-vindos. Tô esperando chegar aqui a nossa convidada Sandra, que vai contar pra gente sobre a experiência dela sobre violência doméstica, né? A violência contra a mulher, os traumas que isso causa na pessoa, como acontece a perda de identidade e como sair desse círculo vicioso. Vou dar mais uns minutinhos para a Sandra estar entrando, enquanto eu chamo ela por aqui. Sejam bem-vindos, esperando aqui nossa convidada entrar. Oi, Bordinho, tudo bom? Oi, Carlos. Mandando a live aqui para as pessoas que a gente sabe que vão estar com a gente. Saudades de você, Borginho. Preciso saber o que você anda aprontando por aqui, hein? Alphaville toma demais o tempo da gente. A gente já começa a live. Deixa eu só terminar de chamar o pessoal aqui. Vou mandando também aviãozinho pro pessoal que ainda não entrou. Esse assunto de hoje, né, violência contra a mulher, violência doméstica, é muito polêmico. E hoje, quando eu estava conversando com a Sandra, que é a nossa convidada, perguntei para ela: Sandra, você quer realmente colocar esse tema? A gente vai falar violência contra a mulher, é isso mesmo? E aí eu achei interessante que ela me respondeu sim, a gente precisa chocar as pessoas para que elas realmente entendam a gravidade do problema, né? Qual é a realidade que as mulheres enfrentam hoje em dia e que fica muitas vezes escondida, né? As pessoas não comentam. A Sandra eu conheci justamente no IP, onde ela estava passando por um processo de cura e restauração depois desse episódio aí de violência no casamento dela. Oi, Ale, tudo bom? Boa noite.
Aí a Sandrinha chegou. Já vou adicionar aqui. Boa noite, Marcinha. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tô sim. A Ai, tua imagem tá muito próxima. Você consegue afastar um pouquinho o celular para a gente conseguir ver você toda? Se não ficar muito pertinho, não. Isso, melhorou. peraí, deixa eu tirar isso aqui. Aí tá ótimo. Eu já mandei aviãozinho aqui para todo o pessoal que eu vi que tá online para a gente começar logo falando desse assunto tão polêmico, né? E que bom que você aceitou o convite falar sobre isso. Eu fiquei bem feliz. Estava até explicando aqui para o pessoal que tinha entrado que quando eu te perguntei qual seria o tema da live, né? Eu estava um pouco receosa se você colocaria mesmo esse tema violência contra a mulher. E eu achei tão lindo que você falou, não, a gente precisa chocar mesmo as pessoas para que elas entendam a gravidade do problema, né, que as mulheres enfrentam hoje em dia. Então, Sim, seja bem-vinda. obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e eu acredito muito que nós mulheres a gente precisa se unir, sabe? Unir de verdade, sem julgamento e acolher essa dor, porque muitas mulheres passam por essa dor e nem sabem que estão passando, né? Não tem nem consciência, porque a violência não é só física, né? A física já é já quando está num grau assim, mas a violência é sutil, né? E aí quando você vai ver, vai devastando, vai por anos e anos. É isso mesmo, aquela situação inicial, né? A gente estava conversando há pouco de opressão que acontece no ambiente normalmente familiar, né? Vamos pegar como exemplo a violência doméstica. Então, muitas vezes a gente percebe que as mulheres não se dão conta que o tipo de tratamento que elas estão levando é um tratamento abusivo, né? E ele começa sempre no emocional, no psicológico, com aquele cerco sendo formado em volta dela, sem que ela perceba a manipulação. E aí, quando a agressão física acontece normalmente, essa mulher já está com a sua identidade deteriorada, já deixou há muito tempo, né, esses limites serem ultrapassados. Foi mais ou menos isso que aconteceu com você? Com certeza, é a falta de consciência total, total. E aí, hoje eu vejo, fiquei 26 anos, né? A gente já compartilhou, e Ah, vinte e é. seis Começa a contar a tua história do começo, vai. É porque eu esqueço que às vezes o pessoal não entende bem do que a gente está falando. Então, conta quem é a Sandra, quanto tempo a Sandra ficou casada, qual foi a situação que a Sandra passou. então, eu casei, fiquei. Na verdade, tudo começa quando a gente é criança, né? Você tem um sentimento de que parece que é não pertencimento ao lugar, e aí, Uhum. né, você nem sabe por que você tá querendo fugir daquela situação. Aí me casei, conheci uma pessoa que era exatamente aquela pessoa que eu queria ser, né? Admirava, que era o reflexo do que eu sentia bem. Eu queria ser aquela pessoa que era alegre, expansiva, falante, e aí você acaba se apaixonando por uma figura, porque faz muito tempo atrás, também antigamente a gente nem tinha esse tipo de consciência. E aí fiquei grávida, me casei com 16 anos, tive meu primeiro filho com 17, Bem novinha. e e aí foi uma série, ele era dependente químico, né? E aí você vai, por crenças, né? Você vai casar, ficar casada, e aí você vai. Aquele abuso é muito sutil, aí você vai se afastando da família,
aí você vai se afastando de tudo, aí você vive numa bolha sozinha, você lá, os filhos e acha que tudo maravilhoso, tudo normal. Você acredita que aquilo é perfeito, que aquela vida é maravilhosa, mas e aí você acaba. E aquilo acaba sendo comum para você, até a mesma violência física. Acaba sendo comum, acaba sendo Você acha que natural. precisa passar por aquele tipo de situação e que isso faz parte da rotina do casamento, que ninguém é perfeito e que realmente as coisas não vão mudar, então. Não, e que vai mudar, porque é um looping, né? É o abuso, aí vem o estresse, aí depois vem não vou mudar, vai tua promessa, né? Aí fica bonzinho por uns dias, até acontecer de novo, e aquilo vai virando uma bola, vai virando uma bola. E o que te paralisa lá muitas vezes é a falta de informação, a falta de acolhimento, a falta de você enxergar, a falta de consciência, é assim, é não enxergar uma saída, medo, e como eu vou criar meus filhos longe do pai, cada um com a sua dor, né? Como eu vou fazer para trabalhar, ganhar dinheiro, cada um com o motivo. Você vai ficando naquele loop, os anos vão passando e a vida vai, aí você acaba fazendo coisas também que você nem quando você viu, você já fez, e aí você vai guardando e aquele sentimento vai ficando, aí você vai se afundando cada vez mais, né? Entendi. E, E e aí, aí, na verdade, você ficou então vivendo esse tempo de, vamos dizer, agressão, violência dentro do casamento. Pelo que eu entendi, você tinha filhos pequenos, né? Normalmente eu vejo situações também onde as mulheres acabam se prendendo nesse casamento pela dependência financeira desse marido, né? Mesmo que trabalhando fora, pelo fato de ter filhos, de ter a casa, aquilo parece muito maior do que é, um problema muito grande, né? Por você estar sofrendo a violência, você acaba fragilizada e não consegue se ver fora dessa bolha, né? Quanto tempo muitas você vezes, ficou nessa situação? 23 anos. Nossa, é uma vida. É uma vida mesmo. E aí, e a gente fica perguntando, a nossa pergunta é por que Deus? Por que comigo? Por que? Né? Ele se vitimiza. E a pergunta não seria por quê, seria para quê, né, Deus? E aí, hoje, a minha bandeira, assim, o que eu busco com isso tudo porque muitas vezes a gente vai buscar em alguém que vai te julgar. Você gosta, e você faz isso, você é pior que ele, né? Muitas É. vezes Ah, você não você sabe. gosta de apanhar, você apanha porque você merece, você. Como é que o pessoal fala? Mulher de Você tá aí porque você bandido gosta de quer, apanhar, né? você provoca, você tá aí porque você quer, mas é a dor, aquela pessoa sabe o que ela tá sentindo, o medo que ela tem, né? O que ela tá acreditando tanto que tá deixando ela lá, porque ela acredita também que é o financeiro, mas não é o financeiro, é o emocional. Porque se ela tiver com o emocional bem bom, com certeza ela vai enxergar outros modos. É que o emocional, a tristeza, e parece que ela se alimenta de estar lá do lado, né? Parece que você não consegue viver sem a pessoa. Parece que você cria tanto a dependência, é tão sutil a coisa, né? É tão de mansinho, é tão de leve, é tão assim, né, que quando você vê, você já tá se sentindo incapaz, se sentindo tudo daquele sentimento ruim, né? E eu acho que por você ter os filhos junto de você, essa sensação, né, na verdade, de impotência e fragilidade ao mesmo tempo, você deve pensar assim, poxa, mas como é que eu não consigo nem me defender sozinha e vou defender meus filhos? Como é que eu vou tirar eles dessa situação se eu não sei se eu vou conseguir sobreviver? Deve ser bem complicado mesmo. É muito individual. Hoje, conhecendo algumas mulheres, é muito individual. O meu vou criar os meus filhos longe do pai. O meu era muito assim. O meu valor muito grande era a família. Então, Uhum. eu vejo que uma da família. Então, como eu vou criar os meus filhos longe do pai? E hoje eu vejo que eles
tem assim muitos traumas de tudo que eles viveram. De repente, teria sido melhor se eles não tivessem crescido junto com o pai, porque eles viram muita coisa que uma criança não deveria ver, porque vai causar feridas e depois você vai limpar, vai. Mas vai, para que sofrer? Para que deixar os filhos sofrerem desse jeito? Mas é que eu também não tinha consciência. Então, por que que você. Será que seria. Esse é o mesmo o melhor caminho? E não estou dizendo que a pessoa também é mal, porque aquela pessoa que está fazendo aquilo, ela também precisa ser tratada. Ela precisa, Sim, ela tem uma dor. Então, são dois doentes juntos. Então, às vezes, né, você precisa sair de cena, separar por bem dos filhos. Mas cada um com uma crença, ou acredita que vai passar fome mesmo, que vai deixar os filhos onde, mas tem saída. Tem saída, porque aí busca um tratamento e busca um meio de deixar os filhos e uma renda dentro de casa mesmo, mas a pessoa está tão perturbada e está tão dependente mesmo daquele sofrimento, ela acostumou a é. sofrer. Desestruturada emocionalmente a ponto de não conseguir se enxergar, né? Sim, exatamente. E aí me diga uma coisa, no seu caso, já que passaram assim tantos anos, né, de um casamento, vamos dizer, era uma farsa, né? Altos e baixos, acontece agressão, acontece violência, reconcilia, aquela esperança o tempo todo de que um dia vai mudar e nunca muda. Quando é que virou a tua chave? Que você decidiu, não, a partir de agora chega, eu preciso cuidar da minha vida, dos meus filhos, e eu já entendi que ficar casada não é a melhor saída. Olha só como é maluco, menina, a codependência. A codependência é tão doente quanto a dependência. Porque na minha cabeça não era uma farsa. Na minha cabeça não era aquela era uma vida. E Uhum. aí e você parece que você não vive sem aquela vida, porque você viveu 26 anos naquela vida. Você não sabe nem que tem outra vida diferente. Não se vê de outro jeito, né? E aí, os meus filhos já estavam maiores, e aí mas ficou assim de um modo um tanto insuportável mesmo, que não dava mesmo para conviver. Eu cheguei no limite do limite, e é isso que eu busco mostrar para as pessoas: não precisa chegar no limite. Tipo, acordar de madrugada com os facão no pescoço, ter que pegar cachorro, filho e sair sem rumo, procurar um lugar para Sair dormir, para poder correndo no meio da noite, literalmente, foi isso? dormir. Sim, então não teve um despertar. E aí hoje eu vejo muitas pessoas inconscientes como eu estava, e eu vejo muitas jovens que estão seguindo esse caminho por esse sentimento de rejeição que elas carregam, de não pertencimento à família, acaba buscando algo no outro. E aí, quando você não está bem com você, você só vai atrair algo que vai te ferir, vai te machucar, porque você já está se sentindo assim, né? Você se sente Sim. menos, você se sente incapaz, você se sente não merecedora. E eu vi mulheres lindas, lindas, já conheci mulheres lindas que você olha assim e ela é dependente de um relacionamento, de um homem que está se aproveitando dela financeiramente, e é e E aí ela é, não se vê, né? E enquanto ela não se vê, o abuso continua acontecendo, a agressão continua a crescer, né? A não Carol enxerga perguntou, ninguém. não enxerga, exatamente, ela não se enxerga sendo agredida e ela não se enxerga autossuficiente sem aquele homem, né? Por isso ela acaba permitindo essa violência continuar acontecendo. A Carol Sim. perguntou aqui pra gente, mas qual a primeira ação para sair desse drama? Quando a pessoa percebe que realmente está envolta numa situação de violência, qual a primeira atitude que essa mulher deve tomar? Eu penso que ela precisa buscar ajuda, porque sozinha é bem difícil mesmo, porque precisa de um acompanhamento emocional, ela precisa entender a situação, precisa saber que tem um apoio, que ninguém vai julgar, que ela vai encontrar a melhor saída para ela.
E não, nem estou dizendo é separar. Não estou dizendo, ah, você tem que separar, está passando por isso. Não, porque a outra pessoa também é doente. Ela Também é um precisa de ajuda, né? Mas tem que ver assim o nem. quanto ele quer se tratar, o quanto ele quer ajuda, né? Mas nem é essa a intenção, é você se ajudar. É você Uhum. querer sair disso, você se ajudar. Porque o que acontece, na maioria das vezes, e aconteceu comigo por 26 anos, esse não é foco. Eu tentei achar que o outro é doente, o outro precisava de ajuda, o outro vai melhorar. Não, quem precisava de ajuda. Enquanto eu não entendi que quem precisava de ajuda era eu, você não pode ajudar ninguém sem se ajudar primeiro. Você não pode salvar ninguém Exatamente. É, que não precisa. eu costumo falar uma frase que eu ouvi de uma pastora sábia que me acompanhou durante um tempo exatamente onde eu enfrentei situação de violência, e ela me dizia assim: Rafa, você é um soldado ferido e você está num campo de batalha. Então, por mais que você tenha seus filhos para cuidar, um soldado ferido na frente de batalha vai morrer. Então, você precisa primeiro recuar, se curar, ser tratada, para depois proteger os seus. E foi exatamente isso que eu fiz, ajudando a responder ali o questionamento da Carol. No meu caso, o primeiro momento a busca de ajuda foi com uma psicóloga, porque afinal de contas eu não entendia o contexto que eu estava vivendo. Ele dizia que eu era louca, né? Que ele me agredia porque eu merecia, porque eu provocava. E aí eu só entendi a realidade do que eu estava passando na hora que a psicóloga me disse: Rafaela, você não é louca. E o que ele está fazendo não é normal. Então aí a minha ficha começou a cair. Aí eu comecei a estudar sobre o assunto. Ela me mandava ver filmes, ela me mandou ler livros sobre sociopatia, sobre psicopatia, sobre violência doméstica. E aí eu comecei a equilibrar os parâmetros, porque eu não tinha esses parâmetros, né? A gente, quando casa muito nova ou quando não tem uma família de origem que seja modelo, exemplo para a gente, né? A gente não tem como medir essa balança, esse peso. Então, exatamente, Bianca, é esse livro, Mentes Perigosas, O Psicopata Mora ao Lado, é o subtítulo. Foi o primeiro livro que a minha psicóloga mandou eu ler, para eu entender o que era certo e errado com quem eu estava lidando dentro de casa. E aí, só Sim. depois de encontrar esse equilíbrio comigo, entender que eu não era louca, que o que eu estava passando era violência, era opressão, que existia um ambiente de manipulação por trás disso tudo, foi que, à medida que as situações de agressão foram acontecendo, eu pude buscar ajuda. Eu lembro de uma situação, inclusive, como eu vivia dentro de ambiente de igreja, não sei se era o teu caso, eu participava de um grupo de célula, né? Aquele grupo familiar que a gente se reúne uma vez por semana para fazer oração nas casas. E no meu grupo de célula tinha uma advogada. E ela dizia para mim: Rafaela, se você denunciar o seu marido, você vai destruir a sua família. Você vai ser responsável pela destruição da sua casa. É isso que você quer para os seus filhos? Então aquilo me segurou durante muito tempo, me chocava muito. Então o meu caso foi parecido com o teu. Graças a Deus não chegou a durar 20 anos, né? Eu fiquei casada durante 11 anos, mas realmente terminou o casamento em uma situação de violência doméstica, em um caso de agressão, aonde eu não tinha mais opção, aonde eu fui praticamente expulsa da minha própria casa com 2 filhos pequenos e precisei de acompanhamento, com certeza, né? Aí nesse processo todo a gente teve processo aberto na delegacia da criança, processo aberto na delegacia da mulher, o tempo todo com psicólogo, com terapeuta acompanhando, e depois medida protetiva, né? Que seria o que eu ia responder para a Carol, depois da ajuda psicológica e emocional, do apoio que a mulher precisa, é realmente fazer a lei se cumprir, né? É denunciar, é fazer boletim de ocorrência e, se for o caso, buscar essa medida protetiva para que o agressor não se aproxime de você. Sim, mas então a bandeira que
pensamento hoje que eu tenho e a bandeira que eu estou levantando é para a gente não precisa sofrer tanto, né? A gente não precisa deixar chegar a esse ponto. A gente Exato. deixa chegar a esse ponto porque a gente vai criando esse looping, essa bola de neve. Aí vai ficando um pouco pior ele vai melhorar, vai ficando pior, aí na próxima piora, na próxima piora. E a minha intenção é mostrar para as pessoas que o que está acontecendo, e para tratar quando está nessa parte é muito mais simples, poupa tanto sofrimento, tanto de nós mulheres, tanto do agressor e tanto dos filhos, né? Porque é devastador, né? O que acontece com os filhos. Aí a É, gente é vai fazer verdade. um Eu acho que trabalho. muito mais do que com a mulher que sofre a violência em si, é com os filhos que simplesmente veem as situações, né? Eu vejo situações aonde se tornam jovens e adultos agressivos por terem presenciado esse tipo de violência doméstica, né, de violência contra a mulher, por terem crescido vendo esse tipo de abuso, ele entende que aquilo é um padrão e aí ele replica, né? Ele Sim. se torna uma pessoa que é não só nociva para a sociedade, mas para si mesmo e para a própria família. Alguém que agride outras pessoas como reflexo, né? Porque ele reage às situações, ele não tem gestão emocional nenhuma, né? Sim. E é muito comum acontecer. Carol perguntou aqui: existe algum centro de apoio governamental, policial ou ONG? Carol, eu conheço Delegacia da Mulher, existe a Lei Maria da Penha, que realmente é muito forte no nosso país hoje e tem esses centros de apoio, inclusive com policiamento específico para a medida protetiva. Então, por exemplo, quando você tem uma medida protetiva que obriga o agressor a não se aproximar de você por 100 metros, 200 metros, às vezes a mulher está dentro de casa e ela percebe, né, que o agressor veio atrás dela, ameaça, muitas vezes é alguém que não quer se separar, é alguém que tem aquele sentimento de posse realmente da companheira, da parceira, então ele acha que tem direito sobre ela, e aí essa mulher, ela consegue simplesmente pelo telefone chamar a Patrulha Maria da Penha, vai até a casa dela e essa patrulha tem poder de prisão. Ele realmente leva o agressor preso pelo fato dele não estar cumprindo a medida protetiva, dele ter se aproximado dessa mulher que já foi agredida uma vez, né? Eu Olha vejo, só, quer completar? eu vejo muitas organizações dessa que de ajuda, que de acompanhamento, mas eu vejo muito pelo lado comportamental. Não sei se você concorda comigo. Eles Hum. pegam e falam, você não pode, você para logo. Eles querem mudar o comportamento da pessoa e a pessoa é mais forte que ela mudar aquele comportamento, porque se ela não mudar a emoção, se não for tratado o psicológico dela, se ela não for tratada com carinho, com amor, acolhida, e a pessoa entender realmente a dor que ela está sentindo, ela não consegue mudar o comportamento. Não, não consegue porque ela está muito fragilizada. Ela vai obedecer qualquer um que fale qualquer coisa para ela, né? E aí, Isso. esse é um dos motivos também que eu vejo que as pessoas continuam, elas vão procurar uma ajuda, um acompanhamento com quem é mais ou menos julgador, porque a pessoa fala, te julga, fala, por que você está lá? Vai embora, é fácil. Porque na cabeça de quem está julgando e está falando isso, é fácil, é simples. Mas quem está Uhum. passando a situação, quer trocar um hábito, a gente nem vai mais longe. Se a gente comparar como fazer uma dieta, olha como muitas pessoas sabotam para fazer, vou e amanhã, por quê? Porque não é o hábito que você que comanda, é o nosso psicológico, é a nossa mente, é as nossas emoções que nos comandam. Então, se a pessoa. Mas hoje, graças a Deus, hoje tem muitas pessoas abertas a tratar o emocional, a ajudar, a dar uma ajuda de verdade, mesmo até para quem não pode pagar um psicólogo. Tem Sim, muita gente que pode. Então, eu acredito que a saída
é buscar uma ajuda de alguém que vai te tratar o seu emocional. Não falar para você mudar o seu comportamento, mas sim tratar o que você está sentindo, sua dor, sua emoção, e sem te julgar. Exatamente, estruturar essa mulher que por dentro está destruída, né? É porque normalmente o órgão público ele vai tratar do caso de violência com uma queixa-crime, né? Então ele quer Quando resolver tá, o problema dele, né? Quer resolver o crime, o caso de prisão, impedir aquela situação de se repetir. Então realmente eles tratam isso de uma forma fria. Você chega na delegacia da por isso que eu mulher, acredito que não é o caminho. é, Assim, a primeira coisa que você ouve lá do oficial, de uma delegada, às vezes, é separa logo, né? Mas como você falou, às vezes você tem uma vida construída com esse cara, você tá lá há 20 anos casada com ele, você tem filhos, não é separa logo. Você deu a sua vida em prol dessa família, como assim, né? Então, eu entendo que precisa realmente ter esse apoio emocional para a mulher. E aí, aproveitando a colocação do Alê aqui, ele perguntou: é possível uma mulher detectar isso no início do relacionamento e se prevenir antes de ter que passar por toda essa violência? Sim, é possível. Como é possível? Primeiro lugar, trazendo conhecimento para as pessoas, né? Que foi o que a gente falou aqui no início da live. A maioria das mulheres que sofre agressão, violência doméstica, que sofre esse tipo de opressão emocional, psicológica, ela não se dá conta que isso não é normal, que isso não é um padrão. Então, esse conhecimento que a gente promove com essas campanhas, né, contra a violência, ele parte deste princípio de que o conhecimento vai ser o primeiro ponto-chave de libertação dessa mulher, né? E aí a gente, quando está falando de relacionamento, tem sempre uma máxima, né? Às vezes, quando a gente vai procurar um parceiro, né, iniciar um relacionamento, a gente costuma falar para as meninas, né, para as adolescentes, para as jovens: você quer saber como esse homem vai te tratar quando ele estiver com você? Presta atenção como ele trata a mãe dele, né? Então, assim, pequenos sinais de descontrole emocional, de irritabilidade, de agressividade, às vezes as pessoas deixam passar despercebido. Mas nós que temos experiência com isso, não sei se é o teu caso, Sandra, mas no meu eu enxergo de longe as pessoas que ultrapassam esses limites e as que não. Né? Às vezes a gente está num sim. grupo de convivência, um grupo de amigos, pode ser simplesmente um restaurante onde você está com uma mesa cheia de pessoas, mas você percebe pelo comportamento de um homem, às vezes porque ele simplesmente ficou irritado com a garçonete ou com o atendimento, você consegue detectar que o comportamento dele é diferente dos outros. Sim, Você percebe isso? e eu sim, com certeza. Mas eu já vou, assim, eu acredito que ainda é mais além do que escolher a pessoa que vai estar, é mais além, porque você vê que muitas mulheres vão sair de um e acham outro um pouquinho melhor, mas continuam com um relacionamento abusivo, fala, nossa, eu tenho o dedo podre, mas não é o dedo Isso, podre. É como você se ama, como você se trata, como você se enxerga, o outro vai te enxergar. Aí não é o seu dedo podre, é primeiro olhar para você, olhar meu quem eu sou, o que eu gosto, eu sou amada, eu sou perfeita, e olhar para você com suas qualidades, porque às vezes você passa e a pessoa fica, você, porque ela quer deixar você diminuída mesmo para ela se sentir melhor. é, Isso é um perfil assim muito dominante nesses é, relacionamentos. Aí a pessoa quer te colocar para baixo porque ela precisa se sentir melhor, né? E aí, enquanto ela não fizer esse trabalho de olhar as qualidades, olhar o quanto ela é amada, o quanto ela é amada por Deus, todas as suas qualidades, ela vai continuar com o dedo podre. E aí não vai o relacionamento. Então vai muito mais além do que eu acredito que escolher. Porque aí ela vai sozinha, aquela pessoa vai encantar ela e ela vai porque ela se ama, ela se respeita e não vai deixar mais ninguém. exato. Quando ela conhece, né, o valor dela e a identidade dela, ela consegue se proteger.
E realmente essa história do dedo podre é aquilo que a gente fala da frequência, né? Ela está acostumada com aquele padrão, ela acha que aquilo é normal. Por mais que ela saia de um relacionamento, ela entra em outro, ela vai emitir o mesmo tipo de frequência e vai atrair o mesmo tipo de pessoa. Porque ela não se enxerga, porque a identidade dela está ferida e porque ela não se defende, né? Muitas vezes ela ama mais aquele companheiro, o agressor, do que ela mesma. Então, por isso, ela se permite ser abusada, né? A Bianca colocou aqui uma questão interessante também. Como ele trata quem tem menor condição financeira que ele? Essa é bem fácil de responder. Mas é exatamente, já é, a pessoa buscou nele o quê? Né? O que que ela buscou nele para buscar? Foi o padrão? Foi o, né? O que que ela buscou nele? O que que ela viu nele? O que que ele viu nela? Já, ele buscou alguém que fosse dependente dele, porque É, ele também é doente. E ela buscou alguém que, né, buscou fora, ela não viu qualidades dentro, aquilo não pode ser que não tenha importado. Ela buscou o que faltava, o que ela acreditava que faltava numa fase da vida no externo, que era é. coisa. E Normalmente aí, se completam, né? Agora, é muito comum também a gente ver, por exemplo, já que o homem ganha mais que a mulher, nesse caso, né, suposto aqui pela Bianca, ele acaba dominando ela como se fosse uma escrava, né? Principalmente se a gente está dentro de contexto de igreja, a gente vê situações onde o homem trata a submissão como transformar a mulher num capacho. Então, pelo fato dele ter o dinheiro, ele começa a mandar e desmandar nela. Ele faz o que ele quer e ele tem ela cativa, né? Ele tem ela presa porque ele controla ela não só emocionalmente, mas financeiramente também. Então, eu acho que são assim as situações mais extremas de dependência quando envolve a situação financeira também. Porque aí a dificuldade da mulher de sair desse contexto, para ela é impossível, né? É muito maior sair desse contexto quando ela não tem um trabalho, por exemplo, né? E vira uma vida de escravidão. porque envolve algo mais, né? É algo externo que está encantando. É uma casa bonita, um carro bom, um cartão, uma vida luxuosa, mas a troco de quê? Eu conheci uma mulher assim, uma mulher dessa, e ela foi, e era uma vida de luxo, totalmente de luxo. Mas aí, quando você faz esse trabalho e esse né, de se enxergar, tanto quanto ele, ela é capaz de conseguir a riqueza, isso tudo que ela tem. Ela vai ser capaz de construir. Só precisa acreditar nela ela não vai precisar da riqueza dele, do dinheiro dele. Mas aí é É, um trabalho, tá tudo, eu penso que tá tudo aí. Ou você quer, né, resgatar. ninguém resgatar, Resgatar a saber que identidade dela, né? Porque justamente quando chega nesse caso extremo é porque a identidade dela está completamente destruída, não só ferida, né? O Ale colocou outra questão aqui. A falta de preparo e comunicação aberta dos pais na educação das filhas acaba impactando nesse despreparo. Minha terceira herdeira está a caminho e me serve muito esse alerta. Parabéns, Ale, pela terceira herdeira aí. E realmente é verdade. Quando essa menina cresce longe de um pai ou com um pai que não dá para ela um suporte emocional, que traga para ela segurança, limite, controle e amor, para que ela se sinta amada por esse homem, né? Que o pai é o primeiro amor da mulher. Quando essa menina cresce sem ter essa base fundamentada, sem se sentir segura com esse pai, ela vai buscar esse pai fora de casa. E ela busca esse pai num relacionamento. E aí as chances desse relacionamento ser abusivo são muito maiores. Porque como essa menina ela quer amor, ela é carente desse amor de pai que ela nunca teve, ela se submete ao primeiro que aparece na frente dela. E sim. muitas vezes, pela idade, né, por ter pouca idade, por ela buscar esse amor muito cedo,
ela vai acabar caindo na mão de quem não tem responsabilidade e vai tratá-la sempre com desonra, com violência, com agressividade, como se fosse uma boneca de luxo, né? E isso pode acontecer tanto com o pai ou quanto não se sente amada pela mãe também. É dos dois casos. E por isso que isso acontece com muitas mulheres. Porque em algum momento da vida ela pode não ter se sentido amada, não tanto pelo pai quanto pela mãe, e aquilo vai passando de não se sentir amada para sempre. E pode ser que isso só existe na cabeça dela também. Por isso que você vê muitos casos, muitos. É, Porque é algo. Se hoje, para gente que tem esse entendimento, é por isso que é a minha luta aqui para eu conseguir colocar essa conscientização no maior número de meninas que eu puder, porque se ela sim, tiver essa consciência e tratar essa menina, essa criança, porque por algum momento pode não ter se sentido amada, e ela enxergar que aquilo foi uma percepção, ela vai poupar muito sofrimento na vida e dela e das próximas gerações. Porque é exatamente. muito. Na vida dela, dos filhos, e vai ter uma reconstrução, né, da identidade da família, vai ter sonhos de novo, planos de um futuro melhor. Então, realmente, o conhecimento, quanto antes chegar até ela, a verdade vai ser mais rápido para ela se libertar, né? A Inês comentou aqui que a mulher se submete a muitas coisas para receber amor. É exatamente esse problema aí de falta da paternidade estabelecida na vida dela, né? Ela vai buscar esse amor fora de casa. A Andrea também comentou, tem mulheres que suportam maus tratos por pouca coisa também. E o financeiro entra nisso, né? A Tatiana comentou, na verdade, vivemos o que aceitamos. E é muito importante ter essa independência financeira, a Andrea colocou de novo. Essa consciência de que a gente vive o que a gente aceita é uma chave que demora para virar na cabeça das pessoas. Não sei se você percebe isso também. Porque normalmente a pessoa que está envolvida nessa situação de opressão ou de violência, ela se vê tão vítima a ponto de não conseguir ser dona da própria história. Ela acha que o que ela vive é consequência de alguma situação e ela não consegue tomar as rédeas da própria vida com as suas mãos, né? Então, por isso a gente tem esses grupos de apoio e costuma alcançar essas pessoas com o conhecimento. Você concorda? E é impressionante, e aconteceu muito comigo, como a nossa mente se acostuma com algo. A nossa mente é incrível, é impressionante. Você se acostuma com aquela situação, você se acostuma a ser triste, se acostuma a ser vitimista, e aquilo vira você. E aí, quando você tem um momento de alegria, de felicidade, você acha que nem merece aquilo que não é para você. E aí você volta. A nossa mente é muito poderosa. Então, se Uhum. você não tiver persistência, se você tiver um apoio, é muito mais simples para você conseguir. Por isso que sozinho é muito difícil. Muito. Nossa mente é muito poderosa. E você consegue o que você quiser mesmo. Mas você tem que ser persistente e entender. E saber que você pode sim ser feliz. Você pode estar vivendo em qualquer circunstância que você está. O importante é você procurar ajuda, tomar uma decisão e decidir. E buscar as pessoas certas. E realmente é verdade que a gente começa a se acostumar com aquela situação de agressão e acha normal, né? E acha que não merece ser feliz. E de repente o padrão passa a ser a tristeza. E quando você tem pequenos momentos assim de uma vida cotidiana normal, comum para os outros, né? Você se sente culpado muitas vezes, né? É muito Ele bizarro. ficava, o meu pai dos meus filhos, no meu casamento, ele ficava assim, tipo, 6 dias sem aparecer em casa. Quando chegava, às vezes voltava, mas para brigar, xingar, bater, chutar e fazer um auê danado. E
E aí depois, quando a coisa ficava muito feia, aí chorava, se arrependia e fazia uma viagem, aí eram 10 dias de passeio, e aí você acha que aquilo é felicidade. Ah, vai mudar e vai buscar, finge que faz um tratamento e volta e continua igual. Aí você acha que aquilo é felicidade. Não, tá bom, vou viver pelos 10 dias que ele vai ficar bom, vai me pedir desculpa e a gente vai ser feliz. E aquilo é felicidade. E E aí aí, vive, né, o sonho de uma família, de um casamento por 10, 15 dias e recomeça o e aí pesadelo, né? o mais incrível é que você sai daquilo. Aí você fala, e É. agora? Cadê minha vida? Eu não tenho vida, eu não sei como ir para frente, porque eu tô acostumada a ser triste, eu tô acostumada com aquilo, aí você quer voltar. Por isso que muita gente volta. Aí você fala, não, eu vou, essa é a minha vida mesmo. Porque você precisa sentir aquele vazio, aquele sentimento, para você enfrentar e saber que você vai dar um passo, mas o passo não é tão simples assim. Vai te gerar dor, vai te causar uma falta, até do ruim. Até o ruim é uma falta, porque é o seu dia a dia, né? Aí você quer voltar. Nossa, isso é Pelo muito menos louco, né? Você passou por essa fase também, tipo, ai, agora eu estou livre. E de repente sentir a falta dele. aí, então, muito. E aí eu até imagino, falei, eu era um passarinho na gaiola, me sentia presa, mas aí abre a gaiola, você coloca assim a cabecinha para fora e agora pronto, eu vou, acho que é melhor eu ficar aqui dentro. Não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço. E agora, né? Era isso? Não, acho que tá lá. E aí eu me pegava dentro do mercado, meus filhos já tinham buscado cada um a sua vida, porque aquele inferno, me pegava dentro do mercado fazendo compra para fazer comida, nem sei para quem. É impressionante. Nossa mente é até buscar, pedir a Deus muita luz, né? Que foi me colocando pessoas certas, e aí comecei a minha jornada. Porque é Nossa, muito duro. difícil, né? Difícil. Realmente a gente precisa ter uma rede de apoio, porque a mulher não consegue, eu acho, passar por isso sozinha, né? Por mais que a gente saiba que a gente é forte, que a gente é resiliente, que a gente foi feita para segurar qualquer barra, né? Não fosse por isso a mulher era mãe, né? Sim, Não é seria explicado. mãe. A gente se acha perfeita, a gente tem que cuidar da casa, dos filhos, do trabalho, ser bonita. A gente se cobra muito. Então a gente Muito. fala, não, aí se aquilo não dá certo, é nossa culpa. Eu não fui uma boa mãe, eu não fui uma boa esposa, eu não fiz o trabalho direito, eu não fiz isso direito. E aí a gente vai se carregando de um fardo, um fardo, um fardo. E aí a gente fica sem força, a gente fica cansada, a gente se vitimiza, aí vai indo cada vez mais para baixo. Aí a gente aceita qualquer coisa. Quando chega no limite, né? Chega no limite, não aguenta mais, pronto, vai assim mesmo. Essa é minha vida mesmo, mas não é. E aí a gente está aqui para isso, né? A gente aqui está para apoiar, para acolher, para amar, para evitar que essa geração sofra tanto. Em Pra... estender a mão justamente vendo, né? Pela nossa experiência, aonde pecaram conosco, aonde nos faltou essa mão, estender a mão para quem precisa hoje. Esse é o nosso papel, né? Carol, Sim. inclusive, perguntou agora há pouco aqui sobre denúncias. Vocês são a favor da frase em briga de homem e mulher, ninguém deve meter a colher? Por exemplo, quando você vê briga de vizinhos, quando há suspeita de agressão física, de violência doméstica, a gente faz ou não faz alguma coisa? Eu acredito sim que tem que fazer. Eu acredito que esse momento de estresse é muito delicado. As pessoas acabam fazendo besteira, assim. Eu sei porque eu vivi muito isso, né? E sim, uma ajuda, assim, uma campainha que bate lá, uma polícia que bate, vai tirar aquele estresse, vai tirar aquele momento que pode acontecer uma besteira. Eu acredito se chegar num caso assim, eu acredito que sim. Se você sentir, né, que tem que denunciar ou chamar uma polícia, assim, eu acredito que. Aí a decisão é da pessoa se ela vai dar continuidade, se não. Porque a polícia não faz Exato. nada mais que vai bater na porta e dar um. Dá Mais uma lição nada. de moral no cara e não pode fazer mais nada. Vamos falar Aí que tem vira muitos pizza, né? dedos que ficam
com medo e para de bater, né? Alguns sim, né? Outros não. Eu É. tenho uma amiga que uma vez ela estava na casa dela e ela ouviu a mulher gritando no prédio do lado e ela conseguia ver, porque era um prédio no centro de São Paulo, então tem umas janelas grandes, assim, vidraças mesmo de fachada, e ela conseguia ver o casal brigando. E ela saiu na janela e começou a gritar: se você encostar nela, eu vou chamar a polícia. Começou a gritar e ameaçar. E simplesmente pelo fato dela ter interferido, ele parou de agredir a mulher, porque ele ficou com medo. Então, assim, às vezes é uma coisa tão pequena, mas que vai fazer tanta diferença, que eu acho que a gente precisa realmente se manifestar, né? A gente que mora hoje em dia em condomínios, né, prédios, que a gente ouve tanta coisa, ouve briga, às vezes tem grupo de WhatsApp do condomínio, ouve gritaria. Eu acho que sempre é válido esse tipo de interferência. Por mais que as pessoas entendam que não têm o direito de se meter umas nas vidas das outras, se chega ao ponto de você ouvir gritaria ou bateção, quebradeira, ele ultrapassou o limite, né? O seu limite termina quando você atinge o meu. E se está no ponto de eu, dentro da minha casa, ficar incomodada com um grito, barulho e quebradeira, é porque o ambiente de medo já saiu do seu limite para o meu limite. Então eu tenho o direito de interferir e dessa forma eu vou ajudar outra pessoa que não está sabendo se defender ou procurar ajuda, né? Sim. É, então, eu Cidinha, acredito que é muito além disso. É você. E aquilo lá também pode não acontecer nada. Pode ela falar, achar ruim até que quem denunciou, mas você nem, a pessoa não vai nem ficar sabendo quem denunciou. Você só vai, se você vê que está acontecendo uma violência, você vai contribuir só para parar naquele momento. Aí as pessoas vão acabar o ânimo e pode ser que ela continue, vai. E muitas vezes, né? Na maioria das vezes, não, pode vir polícia, vem uma, duas, três, a polícia até cansa de vir e falar, essa mulher não faz nada. já aprende. A polícia aprende o caminho, já sabe quem é aquela mulher, aí a mulher leva a bronca, né? Poxa, a gente está É, vindo aqui e você não faz nada. Acontece também, acontece. então, é por isso que a E gente realmente é uma situação difícil. Eu me lembro de uma situação que eu passei. Uma das primeiras vezes que eu sofri violência, eu fui abordada no meio da rua. Por acaso, o carro que parou para não me atropelar tinha um advogado dirigindo. E ele me levou para a delegacia da mulher. Então, eu não tive nem opção de não prestar queixa, porque a pessoa que me socorreu era advogado e ele me levou para a delegacia. Enfim, eu não tive escolha, eu precisei prestar a queixa e abrir o processo. E eu me lembro de quando era marcada a audiência, que a gente precisava comparecer na delegacia para registrar o testemunho de cada um, a gente saindo junto de casa, indo no mesmo carro para a delegacia. Que situação constrangedora. Você se sente a pior pessoa do mundo. Não, você está ficando louca? Como assim? Você está indo para a delegacia com o teu marido, a pessoa que dorme com você todas as noites, que é pai dos teus filhos. Você está ameaçando prender o cara. Você não sabe o que é da vida? Então, realmente, é uma situação de conflito muito grande. A mulher precisa ter esse apoio, né, psicológico, emocional, porque ela não vai saber como lidar. é muita confusão na mente. É o que os outros estão falando, o que os outros estão pensando, o que eu estou sentindo, o que ele quer. É muita confusão. É. Deixa eu ler os comentários aqui. Inês colocou pra gente. Penso que não dá para ficar de braços cruzados quando uma vida está em risco. Complementando aquilo que eu falei, né, de justamente acionar outras pessoas se você percebe que existe um caso de violência. A Dani também comentou, meter a colher nessas situações pode salvar vidas. Nossa, e como salva, né? Porque normalmente esse nível de agressão, ele vai aumentando, né? A partir do momento que você não barra o agressor, ele começa a entender que não existe limite. E pode mesmo acabar com a vida de mulheres. A gente vê casos assim, né? Aí o Ale perguntou, como as mulheres que passam por isso, né, por casos de violência,
podem acessar a gente para receber essa experiência pela qual a gente passou, receber essa ajuda, né? Gente, vocês vão ter aqui o meu arroba, o meu endereço. Essa live vai ficar salva no meu perfil. Depois eu subo ela para o YouTube. O meu canal no YouTube é Rafa Souza Arquiteta. E na hora que eu deixar a live postada, eu vou marcar a Sandra também. Eu deixo marcado o endereço da Sandra. Vocês podem marcar outras pessoas, vocês podem compartilhar, seja o link do YouTube, seja o link do Instagram. E em qualquer momento que vocês percebam uma pessoa que precisa de ajuda, de aconselhamento, de instrução, vocês podem chamar a gente no direct. A gente com certeza vai ajudar essas pessoas. Porque eu não sei o contexto da Sandra, mas o meu contexto, por exemplo, na época em que isso tudo aconteceu, era de igreja. E dentro da igreja, eu fui proibida de fazer boletim de ocorrência, eu fui proibida de prestar queixa, eu fui proibida de me defender, porque supostamente eu era alguém de pouca fé, alguém que deveria orar mais pelo meu marido, alguém que estava sendo exagerada. Então, graças a Deus, a gente sabe que hoje em dia o posicionamento da igreja é diferente, mas ainda existem muitas pessoas que estão dentro desse contexto, né? E que alguns pastores entendem que, por lutar pelo casamento, a mulher não deve se proteger buscando os seus direitos. Sandrinha, a gente está quase encerrando aqui, já estamos com 56 minutos. Finaliza para a gente qual seria o teu conselho, como você pode ajudar essas mulheres, dá a tua mensagem final para o pessoal aqui. Eu estou disponível, eu estou levantando uma bandeira que as mulheres têm que se unirem, que a gente cresceu numa sociedade de competitividade, de julgamento, e eu acredito que, nossa, esse momento é de muita união, de muita empatia. E é isso que eu estou vindo para falar. Quem precisar de ajuda pode me chamar, que eu puder contribuir. E eu acho que ajuda, eu acredito que, como foi para mim, eu não vejo de outra forma. Eu não tinha nem contexto de igreja, eu não tinha contexto nenhum, não sabia nem por onde começar. Não E é tinha isso. uma corda que te tirasse do fundo do poço, né? Não Eu tinha para liguei quem pedir ajuda. no YouTube e falava, meu Deus, o Google, falei, colocava lá palavras no Google, porque eu não sabia nem por onde ir. E aí, mas é isso, meu coração aqui está aberto, eu quero muito poder contribuir, eu quero muito contribuir para salvar, ajudar, acolher e poder fazer a diferença na vida das pessoas. E esse é o nosso chamado, né? Afinal de contas, a gente entende que tudo que a gente passou não é por acaso, né? Sim. E o bom de você ser curada é que você enxerga essa história com uma cicatriz, que não dói mais, e que você pode justamente estender a mão para outra mulher que está passando por aquela dor, que você entende a dor que ela está passando e ela não faz ideia como sair, mas você é capaz de dar a mão e tirar ela desse buraco, né? Essa é a parte mais gostosa de olhar para trás e ver a nossa história mudada, né? Obrigada pela oportunidade, obrigada por me convidar. Você é uma querida, me ajudou bastante, você me acolheu muito lá no IP. Sou eternamente agradecida. Você foi um canal de Deus para eu poder conseguir estar fazendo isso. Porque através de você eu entendi que eu não poderia, eu iria ajudar essas mulheres sem trazer essa energia para mim, e sim ajudar de verdade. E você foi muito usada por Deus, eu te agradeço imensamente pelo que você fez por mim. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada mesmo. E eu acho que isso tudo é um processo, né? Cada uma de nós tem uma história, seja nessa área de violência, seja em outras áreas onde a gente fala de desbloqueio, né? De traumas, de cura, de libertação. E cada uma de nós tem um motivo para ter passado por isso. Nada foi em vão, né? Deus não desperdiça nada do que acontece com a gente. Então, eu acho que a gente tem que entender o propósito de tudo e se aproveitar dessas situações que nos tornam cada vez mais fortes, né? Bom demais falar com você, Sandra. Foi uma honra, muito obrigada. A gente se fala de novo, vamos manter contato
Eu agora já estou seguindo você. Pessoal, segue a Sandra também. Vou deixar marcadinho aqui o arroba dela. Quem conhece a Sandra e também não me conhecia, pode seguir, porque a gente está começando uma campanha tremenda de cura e restauração na identidade das mulheres. Estamos levantando um exército de mulheres restauradas e que estão mudando a mentalidade para resgatar a sua história. Lindo, né? Beijo para vocês, gente. Tamo junto. Até a próxima.